Chuck Norris. Hoje você vai conhecer tudo sobre a vida de Chuck Norris, desde a vida pessoal, a carreira profissional e como que ele se encontra nos dias de hoje. Eu me chamo José e hoje você está no quadro Hoje em Dia. 6 vezes campeão mundial de karatê, também é faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu brasileiro. O cara é uma máquina, o famoso imorrível. Contracenou com o lendário Bruce Lee em Voo do Dragão. Um dos trabalhos em que ele foi mais conhecido foi em Texas Ranger, mas também participou de vários filmes tops como Mercenários, Comando Delta, Braddock. Inclusive ele foi roteirista de alguns episódios de Braddock e também de Texas Ranger. Além de ser ator, produtor nas telas do cinema, ele também conta com uma estrela na calçada da fama. Chuck Norris, nascido em 10 de março de 1940, na cidade de Ryan, estado de Yokohama, nos Estados Unidos. Filho de Vilma e Ray Norris. A título de curiosidade, ele foi registrado como Carlos Ray. Quando Chuck Norris tinha por volta de 16 anos, os seus pais acabaram se divorciando. E aí então ele foi viver um tempo ao lado de seu pai. Mas logo acabou voltando a morar com a mãe e com os seus irmãos. Quando Chuck Norris se lembra de sua infância, ele já deu alguns depoimentos que ele possuía uma infância bem apática, um corpo nada atlético e que também ele era péssimo na escola. Alistou-se na Força Aérea dos Estados Unidos em 1958. Foi enviado para a base aérea de Osan, na Coreia do Sul. Foi lá que ele ganhou o apelido de Chuck, que foi dispensado dos serviços militares em 1962. E aí ele teve como uma alternativa abrir algumas academias de karatê. Inclusive aí ele já começa a ter um know-how bem interessante, porque ele teve algumas presenças ilustres, alguns alunos e alunas que frequentou inclusive essas academias de Chuck, como por exemplo a Priscilla Presley, esposa do imortal Elvis Presley. É muito top imaginar que o Chuck Norris teve a honra, ou a honra foi da Priscilla, mas de que eles tiveram esse contato aí nos treinos de karatê. Em 1969 ele ganhou a coroa tripla de karatê. O cara era realmente insano. E essa coroa ele só ganhou porque ele conseguiu uma sequência muito grande de vitórias nos campeonatos que ele participava. Aliás, ele foi o primeiro ocidental a receber o título de campeão de artes marciais na Coreia do Sul. A revista Black Belt, que cobre artes marciais e desporto de combate, atribuiu a Norris os prêmios de Lutador do Ano em 1968, Instrutor do Ano em 1975 e também Homem do Ano em 1977. A estreia de Norris como ator foi em 1969, onde ele já começou logo de cara utilizando o seu apelido Chuck Norris. Mas ele começou praticando como dublê. Ele conheceu o Bruce Lee em 1972, em um evento de demonstração de artes marciais que acontecia na praia de Long Beach. Participou com o Nemesis em Voo do Dragão, lá ele fazia o papel de vilão. Esse inclusive foi um filme amplamente reconhecido e responsável por lançar ele nas telas de cinema. A estreia de Chuck Norris como ator principal foi em 1977, quando ele participou do filme Comboio da Carga Pesada. Em 1984 ele estreia com o filme Braddock, primeiro de uma série de filmes inspirado em fantasias de salvamentos e prisioneiros de guerra, filme no estilo Rambo. Ele que também é reconhecido por várias contribuições que ele faz a entidades não governamentais. Norris é um defensor ativo na luta contra o abuso infantil e trabalhou com várias organizações que buscam proteger crianças de abuso e negligências. E também fundou a sua própria organização sem fins lucrativos que se chama Kickstart Kids. E lá ele oferece aulas de artes marciais e programas educacionais para crianças de risco. Ele acredita que a educação é uma ferramenta poderosa para melhorar a vida das pessoas e promover a igualdade. E foi assim que em 1990 ele cria um programa que ensina aulas de artes marciais
para crianças, para justamente afastar ela do mundo das drogas. Agora o ano é 1993, ano em que começam as produções de Texas Ranger. Essa produção que durou inclusive 8 anos na CBS e que depois inclusive seguiu para outros canais. Agora partimos para o ano de 1997, mais um marco de Chuck Norris. Ele foi o primeiro americano a receber o 8º Dan de Karatê. Inclusive essa que é uma honraria concedida a poucos mestres das artes marciais pelo mundo. Em 2005, Chuck Norris agora vira meme. Nesses memes a gente tinha aquelas proezas fictícias que só Chuck Norris sabia fazer. Muitas vezes absurdas, afirmando que ele era invencível e imbatível. Essa brincadeira surgiu em um programa exibido pela NBC, onde mostrava algumas cenas do ator em Texas Rangers que eram bem forçadas. E em relação a Chuck Norris estava de boa, porque ele mesmo afirmou que muitas das vezes dava bastante risada e que inclusive achava muito engraçado. Foi assim que Chuck Norris virou uma lenda. Realmente, acredite, ele é uma lenda. Eu tenho certeza que todo mundo já viu ou ouviu falar de Chuck Norris. Pois é, tudo isso contribuiu para a fama que ele carrega até hoje, daquele cara durão, resistente, que sobrevive a qualquer explosão. Mas a pergunta que não quero calar: onde está Chuck Norris nos dias de hoje? Tá tranquilo que eu já vou te contar tudo, mas eu vou só te lembrar de uma coisa. Não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo esses tipos de vídeo. Precisa ativar o sininho. Chuck Norris se juntou a um grande elenco em filmes de ação em Mercenários 2. Contracenou ao lado de Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, que inclusive tem um vídeo especial aí de como que tá a situação do ator no momento, eu vou deixar nas recomendações. Jet Li, Arnold Schwarzenegger. Inclusive esse foi o último filme que ele fez em 2012. Logo após esse filme ele anunciou a sua aposentadoria. Beleza, foi uma aposentadoria eu diria que em grande estilo. Mas o que de fato levou ele a querer aposentar-se? Pois vários fãs elogiaram muito a atuação dele em Mercenários 2. Pois é lógico, já fazia um certo tempo que a gente não via o nosso ícone ali dos filmes de ação em ação. Atualmente Chuck Norris vive em seu rancho no Texas com a sua segunda esposa, a ex-modelo Gena Oakley, e seus 2 filhos. Ídolo de várias gerações, tem ficado sumido das telas, e desde 2013 vem encarando o seu mais duro e difícil inimigo, o gadolino. Esse elemento químico comum nos materiais utilizados aí para ressonância magnética é, segundo Chuck, o responsável pela doença de sua mulher, e inclusive considera-se uma negligência médica o que aconteceu com ela. Em 2017, seus advogados alegaram que o agente que usaram, o gadolino, havia envenenado Gena. Com tanto sofrimento que o ator vinha passando tudo nesse mesmo ano, teve um episódio em que Chuck Norris voltava para sua residência após um evento de artes marciais e o seu coração parou por 2 vezes. Mas isso não foi o suficiente para esse lendário lutador, o que inclusive acabou caindo nas redes sociais como uma grande brincadeira. A galera falou: 2 infartos morrem ao tentar atacar Chuck Norris. As brincadeiras à parte, o sofrimento do casal foi tanto que eles acabaram entrando em um acordo de encerrar o processo contra esse envenenamento aí dos agentes químicos que acabaram causando essa doença em Gena, sua esposa. E nem quiseram um acordo, simplesmente foram lá e encerraram o caso em 16 de janeiro de 2020. Anos depois dos exames de ressonância magnética e do envenenamento por gadolino, Gena precisa de tratamento regular de reposição de células-troncos. Tudo isso combinado com outros tratamentos para conseguir recuperar o seu sistema nervoso central. Contudo, e para mim esse é o momento mais importante talvez do vídeo, Chuck e Gena hoje em dia vivem momentos felizes, pois ela conseguiu se livrar desse problema de saúde, ao mesmo passo que o ator largou as telinhas para viver os momentos mais felizes ao lado dela. A título de curiosidade, esse tratamento custou por volta de 12 milhões de dólares. E eu acredito que esses 12 milhões de dólares para o casal nem chega a ser tanto perto dos momentos felizes que eles estão tendo,
Pois mesmo afastado das telas do cinema, o ator já conseguiu acumular mais de 350 milhões de reais em sua fortuna já declarada. Isso sem contar as suas outras fontes de renda que tem como empresário, e uma das suas maiores fontes, que é a sua marca de água, C-Force, que é produzida no seu rancho. E ele também é dono de uma marca de suplemento para emergência chamado Roundhouse. Fora a renda que consegue como palestrante, chegando a cobrar mais de 500 mil reais por palestra. Pois é, essas são apenas algumas fontes de renda e algumas atividades que o ator continua fazendo, mesmo estando fora das telas do cinema. Ou seja, mesmo sem atuar, ele ainda continua sendo um homem de sucesso. E aí, curtiu o nosso quadro Hoje em Dia com Chuck Norris? Comenta aqui embaixo qual outro ator você gostaria de ver na nossa playlist. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço!